Bom dia. Deus seja louvado por mais esta manhã de vida que o Senhor nos concede. Bom dia a você também que está em casa nos acompanhando pela internet. Que Deus também abençoe você mais uma vez com essa mensagem. E que possamos aqui juntos crescer nessa graça maravilhosa. E tenho certeza no meu coração que Deus mais uma vez vai falar ao nosso coração. Deus seja louvado pela sua presença aqui conosco. O projeto de Deus para a minha igreja. Qual é o projeto de Deus? Qual é o sonho de Deus para a minha igreja? Santificação e missão. Mas antes disso eu quero convidar você a se colocar de joelhos para a gente fazermos uma oração. Nosso Deus e bom Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de vida, saúde, estarmos aqui em tão boas circunstâncias para te adorar em espírito e em verdade. Para louvar o teu nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo plano maravilhoso da salvação efetuado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, mais uma vez queremos pedir a iluminação do teu Espírito, o batismo do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a palavra que for aqui lida e estudada não seja só ouvida, mas sim praticada. Por favor, Senhor, aceita a nossa adoração, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Esse foi o plano de Deus desde que houve ser humano sobre a face da terra. Esse sempre foi o plano de Deus. Que nós, seres humanos criados por Deus, fôssemos sempre testemunhas dele. Esse sempre foi o plano de Deus. Se nós olharmos para o povo de Israel no Antigo Testamento, esse sempre foi o desígnio de Deus, o plano de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não vamos conseguir crescer na graça se ficarmos só na santificação. Não há crescimento na graça se nós ficarmos só na santificação. Santificação é um papel muito importante na nossa caminhada cristã. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos lutar com Ele para vencermos os defeitos do nosso caráter. E só Jesus pode fazer essa obra em nós. Mas não para só na santificação. Temos que também nos envolvermos na missão. Na missão. E eu quero que você abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. É um texto muito conhecido para mim e para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus, ela diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, falando aqui sobre santificação, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então aqui, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De levar esse evangelho eterno para as outras pessoas. Esse evangelho que transformou a nossa vida, ajudar outras pessoas a ser transformadas também. E Jesus, se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, muito conhecido também, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, mas logo depois que ele termina as bem-aventuranças, Jesus ele já diz, Mateus capítulo 5, verso 13, 14, 15 e 16. Olha a importância que Jesus deu para a missão. O Evangelho
de Mateus capítulo 5, verso 13, 14, 15 e 16. O Senhor Jesus, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada num alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero tem vários outros textos dentro da Bíblia falando sobre a nossa missão para com Deus, que Deus nos chamou para cumprir essa missão. Mas você percebe aqui que existe a primeira obra que tem que ser feita, é a santificação. Nós temos que nos santificar todos os dias. Porque através da nossa santificação, através da nossa entrega, da nossa comunhão com Jesus, nós vamos fazer a obra do Senhor, não porque temos que fazer, mas vamos fazer porque nós entendemos o que Jesus, ele já fez na nossa vida e o que ele quer fazer através de nós na vida das outras pessoas. Por isso o tema dessa manhã é santificação e missão. Olha o que a serva do Senhor, ela diz em Testemunho para a Igreja, volume 9. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra de mais solene importância: a proclamação da primeira, da segunda, da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. E nós sabemos muito bem, como povo de Deus desses últimos dias, nós fomos chamados para anunciar um evangelho totalmente diferente do evangelho que o mundo prega. Por isso, como o Alexandre Dantas falou aqui, numa das mensagens que ele passou, nós não somos povo evangélico. Nós somos um povo de reformadores. Nós somos chamados, Isaías 58, verso 12, se não me engano, de reparadores de brecha. Nós somos um povo para mostrar toda a verdade da palavra de Deus para o povo que está em trevas lá fora. Por isso aqui diz que em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. E ela continua dizendo mais: as mais solenes verdades já confiadas, olha só, as mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as ficarmos para nós? Sermos egoístas como o povo de Israel sempre foi? Não, para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhes foi confiada. Mas eu repito para você, querido irmão, querida irmã em Cristo, e você que nos assiste em casa, isso só pode ser real na nossa vida se eu e você fizermos totalmente uma entrega completamente a Deus. Porque isso vai ser algo espontâneo que vai acontecer. Eu não vou conseguir ficar parado em casa só me santificando, que é algo muito importante. Preciso me santificar minha família, mas eu vou ver que o meu vizinho precisa conhecer essa verdade. Eu vou sentir necessidade de levar essa verdade para ele. Cada um dentro da sua esfera de ação. Cada um dentro do dom que Deus deu, a capacidade que Deus dá. Mas vai trabalhar para o Senhor. Vai trabalhar para o Senhor. Então Deus não escolheu como seus representantes entre os homens, anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar.
Nós não somos melhores que aqueles que estão lá fora, que não têm luz como nós temos. Cristo se revestiu de forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada obra, tarefa, de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Olha o que acontece quando realmente eu e você nascemos no reino de Deus. Isso aqui faz parte da nossa vida todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que nasce no reino de Deus sente esse mesmo desejo. Todo dia vai estar clamando a Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? E às vezes começa dentro de casa, realmente começa dentro de casa, mas não fica dentro de casa. Senhor, o que eu posso fazer com o meu vizinho? Ele é tão fechado. Sabe, você começa a orar, começa a interceder, começa a clamar, começa a jejuar pelas pessoas que você quer salvar. Porque todo verdadeiro discípulo que nasce no reino de Deus nasce como o quê? Um missionário. Dentro da esfera de ação que você pode atuar, naquilo que Deus chamou você para fazer. Toda pessoa que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Essa obra fora negligenciada em Israel. Não é também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? Os que se uniram ao Senhor em concerto de serviço, acham-se sobre a obrigação de a Ele se unir também na grande e sublime obra de salvar almas. Nós temos material suficiente para a gente se preparar para fazer o trabalho do Senhor. Mas é obra do inimigo fazer com que a igreja, o povo de Deus nesses últimos dias, permaneça dormindo. Porque enquanto ele dorme, olha o que a serva do Senhor, enquanto o povo de Deus dorme, olha o que Satanás ele faz. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 29. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. E olha só o que ela diz no final aqui. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Enquanto nós estamos dormindo, Satanás trabalha. E trabalha para tirar nós também do céu. Ele vos confiou sagrada verdade. Cristo, habitando nos membros individuais da igreja, é fonte de água que brota para a vida eterna. Sois culpados diante de Deus se não fizerdes todo esforço possível para dispensar aos outros essa água viva. Não estamos como cristãos fazendo a 20ª parte do que deveríamos fazer para ganhar almas para Cristo. Há um mundo por ser advertido. E todo cristão sincero deve ser um guia e exemplo para os outros. Em fidelidade, em suportar a própria cruz, em pronta e vigorosa ação, em inabalável fidelidade à causa da verdade, e em sacrifícios e trabalhos para promover a causa de Deus. E aqui eu estou compartilhando essa mensagem com você, porque eu estou na mesma condição do que Deus está falando através do servo do Senhor.
Muitas vezes nós não queremos fazer sacrifícios para salvar pessoas, porque nós não queremos sair da nossa comodidade. Por isso, nós voltamos lá para Apocalipse capítulo 3. Igreja de Laodiceia. Olha, eu não preciso de nada. Sou rico, abastado. Como igreja, a gente é uma igreja rica, abastada. Temos 100% de luz. Muitas pessoas que estão lá fora queriam essa luz para viver e proclamar. Mas não estão tendo oportunidade porque muitas vezes nós, e a maioria delas, estamos negligenciando. Então, isso é muito perigoso porque enquanto a gente dorme, Satanás trabalha. Quantas pessoas estão descendo a sepultura nesse momento sem conhecer Jesus? É claro que eu não estou querendo dizer que para você sair daqui, para nós sair daqui, sem controle para fazer a missão, não. Deus não quer isso. Deus quer que a gente se santifique, mas também trabalhe dentro daquilo que a gente consegue fazer para Cristo. E começar a lutar com Deus e dizer, Senhor, meu Deus, eu realmente ainda não sou um cristão. Porque todo verdadeiro discípulo que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Repito, começa no lar, mas não fica no lar. Avança. Avança. Se nós olharmos, eu não quero falar dos discípulos, mas se nós olharmos para a vida de Jesus, ele não veio fazer a própria vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Irmãos e irmãs na fé, porventura surge em vosso coração a pergunta: sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Se alegais ser filhos de Deus, sois guardadores de vosso irmão. Olha a responsabilidade que eu e você temos. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós somos guardadores do nosso irmão. O Senhor considera a igreja responsável pela alma daqueles para cuja salvação eles poderiam ser o instrumento. O Salvador deu a própria vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de fazer o quê? De ajudar aos sofredores, aos aflitos, aos tentados. Um grupo de crentes pode ser pobre, destituído de educação e desconhecido. Todavia, em Cristo, podem fazer uma obra no lar, no lugar em que vive, e mesmo em terras afastadas. Obra cujos os resultados serão de alcance tão vasto como a eternidade. Olha a promessa. Para mim e para você, quando nós clamarmos a Deus, Senhor, transforme meu coração, eu quero ser realmente um missionário. E aqui diz que, e aqui eu me encaixo, irmãos, eu só tenho 4ª série. Aqui diz, por isso não tem desculpa para mim. Mas eu não tenho conhecimento, eu não sou tão apto para pregar. Aqui diz, o Salvador deu a própria vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de ajudar aos sofredores, aos aflitos, aos tentados. Um grupo de crentes pode ser pobre, destituído de educação e desconhecido. Todavia em quem? Em Cristo podem fazer uma obra no lar, no lugar onde vive e mesmo em terras afastadas. Obra cujos resultados serão de alcance tão vasto como a eternidade. Se nós nos colocarmos diante de Jesus e dizer, Senhor, salva-me, mas também através de mim me ajuda a salvar outras almas. Você acha que Jesus não vai fazer essa obra? Vai fazer. Vai fazer, irmãos. Experiência própria. Vai fazer. E eu não sou melhor que vocês. Teve um tempo que eu parei de fazer trabalho missionário. E eu comecei a descer espiritualmente. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a olhar para os irmãos e ver os defeitos dos irmãos e falar para outras pessoas dos defeitos dos irmãos. É isso que acontece quando a gente não trabalha. A gente dá trabalho. Dá trabalho para Deus, para o Espírito Santo, para os anjos, para os irmãos, para a igreja. Começa a dar mau testemunho. Por quê?
não trabalha. Você percebe que a gente precisa ter um equilíbrio na caminhada cristã? Precisamos ter. Ou Satanás leva a gente para o fanatismo ou para o liberalismo. Nós temos que vir para o campo. É a ordem de Deus? Sim. É morar no campo? Sim. Se preparar para vir para o campo? Sim. Porque muitas pessoas que vieram para o campo foram para a cidade e falam mal do campo. Porque não houve uma preparação. Mas temos que vir para o campo, mas não ficar só no campo. Temos que descer para as cidades. Falar para as pessoas que estão lá que Jesus está voltando, que Jesus ama essas pessoas. E mesmo as pessoas que ainda moram na cidade, que não têm condições, se santificam, mas saiam para dar mensagem. Porque você vai crescer espiritualmente. Olha o que a serva do Senhor diz no Caminho a Cristo. No capítulo 9, o prazer de testemunhar. Na página 56, do livro Felicidade Plena, aqui do IAG. Aqui embaixo ela começa dizendo assim, no último parágrafo. O único modo de crescermos na graça é cumprir, sem qualquer interesse próprio, a obra que Cristo nos ordenou a fazer, em nos empenhar, na medida de nossa capacidade, em ajudar e abençoar os que necessitam de auxílio, que podemos dar. A força se desenvolve pelo exercício. A atividade é a própria condição da vida. Preste atenção agora. Os que procuram manter a vida cristã, aceitando passivamente as bênçãos concedidas por meio da graça, e nada fazendo por Cristo, estão simplesmente procurando comer para viver sem trabalhar. No mundo espiritual, assim como no mundo natural, isso resulta sempre em degeneração e ruína. O homem que se recusa a exercitar seus membros, em breve perde a capacidade de usá-los. Assim, o cristão que não usa as faculdades que Deus lhe deu, não só deixa de crescer em Cristo, como também perde a força que já possui. É forte, não é? Quando eu li isso aqui, a primeira vez eu comecei a chorar porque eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas quando eu comecei a decair espiritualmente, eu clamei a Deus, Senhor, me salva. Porque eu preciso salvar a minha filha, eu preciso ser um exemplo para minha esposa, para minha filha, mas eu também preciso salvar outras pessoas. E novamente eu voltei a exercitar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não sou capacitado para isso. Como eu falei, eu tenho 4ª série. Mas eu tenho dito, Senhor, eis-me aqui. E envie-me a mim. Faça de mim o que o Senhor quer na obra. E irmãos, eu digo para vocês em nome de Jesus, a minha vida espiritual mudou. A minha vida espiritual mudou. Eu tenho 3 rádios que eu faço programa toda semana. Tenho estudo bíblico lá na cidade, dá 40 quilômetros aqui. 40 quilômetros daqui, é em Piuí. Tenho estudo bíblico lá. Ah, mas eu não posso ir tão longe. Mas, ora a Deus, às vezes tem um vizinho. Enfim, quando você se colocar nas mãos de Deus para fazer o trabalho, Deus vai mostrar para você um meio de como você fazer. Porque Deus quer usar você nesses últimos dias. Para isso a igreja ela foi organizada nesses últimos dias. Para isso a igreja foi chamada nesses últimos dias. A fim de proclamar, levar esse evangelho eterno. E nós temos 100% de luz. O que falta para mim e para você? Paulo diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. O que falta na nossa vida é Jesus. Porque se Jesus está na nossa vida, nós vamos viver como Jesus viveu. Nós vamos trabalhar como Jesus trabalhou. Nós vamos amar como Jesus amou. Nós vamos ser misericordioso como Jesus foi. E assim nós vamos crescendo nessa graça. Nessa santificação. E quando nós chegar lá no céu, nós vamos ver as pessoas por quem a gente trabalhou.
salvas para a eternidade. E elas vão nos agradecer, irmãos, porque elas estavam lá nas trevas. Mas a gente saiu do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para ir lá. E você sabe que não é fácil. É uma luta espiritual, é o grande conflito que a gente vive. Satanás não quer que as pessoas lá de fora conheçam a verdade. E Satanás também não quer que a gente cresça espiritualmente e também se envolva na missão. Por isso é um grande conflito que nós estamos vivendo. Mas nesse grande conflito, temos promessas. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha a linda promessa que eu e você temos nesse trabalho, nessa obra de santificação e missão. Nós não estamos sozinhos. Jesus está do nosso lado. Ele envia o Espírito Santo, Ele envia os anjos para fazermos a obra. Claro que muitas vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte e Deus permite. Para quê? Para vermos se realmente amamos a Jesus. Se realmente vamos passar pelo vale como Ele passou. Mas mesmo passando pelo vale, Ele diz assim: eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas. E irmãos, assim a gente vai crescer e ser uma bênção para a causa de Deus. E se a gente vê o nosso irmão que está em falta, a gente não vai pensar mal dele, falar mal dele, mas você vai dobrar o seu joelho, vai orar por ele, vai jejuar por ele e vai tentar ajudar-lhe. Jesus nunca fundou ninguém. Jesus sempre tentou ajudar. João capítulo 6, se eu não me engano, verso 38 ou 37. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando você se envolve na missão, você não tem mais tempo para olhar para os defeitos do irmão, dos nossos irmãos. Você não vai ter tempo. Você vai orar, vai clamar, a sua vida vai mudar. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo que você vai só querer ajudar. Você vai querer falar de Jesus para as pessoas. Que você não vai ter tempo mais. Isso não vai fazer mais parte da sua vida. E a igreja, infelizmente, está doente nessa parte. Mas você pode dizer, mas a igreja trabalha. Está fazendo a missão. Mas o grande perigo é fazer a missão sem o Senhor da missão. Como eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Qual é a motivação para ajudar outras pessoas para conhecer a Jesus? Por isso, a mensagem dessa manhã é santificação e missão. Você precisa se santificar, você precisa vencer os seus defeitos de caráter, você precisa crescer. Você precisa ser um exemplo. Eu quero ler o último texto com vocês. Está aqui também no Testemunho, volume 9. Que a serva do Senhor, ela diz assim, ó. Olha o equilíbrio que tem. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que seremos testemunhas de Deus. Lembremos-nos de uma vida semelhante à de Cristo. É o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E o que o cristão que não é fiel à sua profissão, olha só, causa mais dano a um mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o ministro prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Frequentemente, a influência do sermão pregado no púlpito é anulada pelo sermão vivido pelos que professam ser partidários da verdade. Não são da verdade, são partidários da verdade.
É desígnio de Deus que o seu povo o glorifique perante o mundo. Ele, Deus, espera que aqueles que usam o nome de Cristo o representam em pensamento, palavra e ação. Seus pensamentos devem ser puros e nobres suas palavras, de molde a elevar e conduzir os que os cercam para mais perto do Salvador. Tudo quanto fazem e dizem devem achar-se impregnado da religião de Cristo. Até as suas transações comerciais precisam exalar a fragrância da presença de Deus. Oxalá que eu e você possamos sair daqui nesta manhã e dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o meu papel diante dessa obra tão solene que o Senhor me chamou? O que eu posso fazer? O que eu preciso vencer? Como posso ser uma bênção para a tua causa? E eu tenho certeza que Deus vai mostrar para mim e para você que nós somos pessoas que Deus quer nos usar nesses últimos dias, filhos dele, que quer nos usar nesses últimos dias, para que a gente possa ainda ver Jesus voltar na nossa geração, para que a gente possa estar vivendo a chuva temporã e em qualquer momento receber a chuva serôdia e assim dar esse alto clamor, anunciar a breve volta de Jesus e assim irmos para casa, para o nosso lar eterno. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para mim e para você. Se você tem esse desejo no coração, se você quer ser um instrumento de Deus, se coloque de joelhos para a gente fazermos a oração final. Nosso Deus e bom Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. E queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa negligência nessa grande comissão que o Senhor designou para cada um de nós. Desperta-nos como um povo, Senhor. O Senhor nos chamou para proclamarmos as mais solenes verdades recebidas nesse mundo. O tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem mostrado para nós, é um tempo curto. Jesus está voltando. E nós reconhecemos a nossa necessidade de crescermos mais espiritualmente, de refletirmos cada vez mais o teu caráter e também de demonstrar cada vez mais o teu caráter para as outras pessoas. Por isso nos use nessa última hora da história desse mundo, para que possamos ser homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo e anunciar essas boas novas para as outras pessoas. Quem sabe começando no nosso lar, na nossa família, depois para os nossos vizinhos, amigos de trabalho. Ó Senhor Deus, temos um campo tão grande para trabalhar e queremos pedir, Senhor, nos capacite. Desperta-nos dessa mornidão espiritual que estamos vivendo, para que possamos ser úteis ao Senhor nessa seara tão grande, tão madura que já está, para salvarmos pessoas para o teu reino. E de uma maneira especial também queremos te agradecer, porque todos os dias tão bondosamente o Senhor tem provido para nós o pão nosso de cada dia. Nesse momento vamos nos alimentar fisicamente. Obrigado porque nos alimentamos espiritualmente. Abençoe a comida que vamos ingerir e que possamos sempre ter um coração grato por ter fartura de pão, onde que nesse momento tem milhares e milhares e milhões de pessoas passando fome, morrendo de fome. E nós aqui temos fartura. Nos ajuda, Pai, a termos um coração grato, porque o Senhor tem sempre suprido as nossas necessidades. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.